Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Glorificado seja Deus por toda a ação gloriosa que Ele realizou e continua realizando em prol de todo aquele que nele espera. Você tem meditado na palavra de Deus? Palavra que Ele mesmo diz que passa-se os céus, passa-se a terra, mas a sua palavra não há de passar. Ela se cumpre cabalmente. Estamos no início de ano e aí vem uma indagação. O que você tem de conhecimento de Deus? O que você sabe sobre Jesus? O que você sabe sobre o Espírito Santo? Nós temos aprendido sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. A Trindade sacrossanta e augusta que opera em favor de nós. Em se falando das Sagradas Escrituras, eu te pergunto, você sabe aonde está ou onde estamos? Você conhece a Bíblia, que é declarada a palavra de Deus? A esta pergunta, onde estamos, na Bíblia de visual com infográficos, ela nos faz uma colocação que eu considero interessante citar para nós aqui e que essa colocação sirva de despertar a você que está ouvindo esta mensagem nesse momento, a conhecer desta palavra. Olha o que nós temos sobre as Sagradas Escrituras. Prestem atenção no que vou te dizer. A respeito dos fatos bíblicos, nós sabemos com relação à Bíblia que ela é composta por 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Esses 66 livros levou cerca de 1.500 anos para serem escritos e foram escritos pelo número de 40 autores. Tem em sua composição 1.189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo. Em termos de versículo, o Antigo Testamento ele é composto de 23.146 e o Novo, 7.957, formando um total de 31.103 versículos. Em detalhes, podemos citar algumas particularidades que encontramos nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, o maior salmo, ou o maior capítulo, ou o capítulo mais longo das Sagradas Escrituras é o Salmo 119, que tem 176 versículos. Já o menor salmo, ou o menor capítulo, é o Salmo 117, que tem apenas 2 versículos. Já o versículo menor nas Sagradas Escrituras é Êxodo capítulo 20, verso 13, e o maior versículo é Esther 8:9. Além desses detalhes, ainda podemos enfatizar que a Bíblia apresenta mais de 8.000 profecias, mais de 1.200 promessas, mais de 6.000 mandamentos e mais de 3.000 perguntas. Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, no sentido de conhecermos em que línguas foram escritos esses 66 livros, os idiomas foram, ou línguas foram, hebraico, grego e aramaico. Outros detalhes das Sagradas Escrituras, como estava citando e fiz a pergunta, você sabe onde está ou onde estamos? A essa pergunta, quero lhe dizer que quanto mais avançamos na leitura da Bíblia, mais aprendemos sobre Deus e o seu plano de salvação. Veja aqui em que ponto da história nós estamos. Quando falamos da criação, queda e promessa, nós contemplamos nos livros de Gênesis e de Jó. Já quando falamos de um povo é libertado, nós encontramos os seus registros em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando falamos tomando posse da promessa de Deus, nós vamos contemplar nos livros de Josué, Juízes e Ruth. Já quando falamos sobre tensão entre reinos, nós vamos contemplar os registros em 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, em Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cantares ou Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Oséias, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonia. Quando falamos a respeito de exílio e restauração, encontramos nos livros de Esdras, Neemias, Esther, Ezequiel, Daniel, Joel, Obadias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quando falamos a respeito da promessa cumprida, que se encontra lá em Gênesis 3,15, que se refere àquele que Deus enviaria para esmagar a cabeça da serpente, ou seja, Jesus Cristo, nós vamos encontrar em Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando queremos entender sobre uma nova vida ao mundo, nós precisamos ler de Atos a Apocalipse, que são os livros a partir da história da igreja, que se encontra na seguinte seleção de livros.
Veja que Mateus, Marcos, Lucas e João relata a história de Jesus. E a partir de Atos, nós vamos ter 23 livros que vai exatamente descrever sobre a nova história ao mundo, que seria Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Feito isso, nós temos visto toda a Sagrada Escritura, ou seja, os 66 livros. E aqui cabe uma conotação. O que aprendemos sobre Deus e o seu plano? Saiba que Deus é eterno Criador. Saiba também que o pecado entra no mundo, mas Deus começa a engrandecer o seu nome. O pecado entra, mas Deus não deixa o homem sem solução. Deus providencia a solução quando acontece a queda do homem. Veja que em Gênesis capítulo 3, eu vou ler os versos de 1 a 13, que você vai contemplar aí a queda do homem. Diz as Sagradas Escrituras, na Bíblia, visual com infográfico, vou lendo nessa linguagem, que é a nova tradução na linguagem de hoje. O texto nos faz a seguinte declaração a respeito da queda. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão. Coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Segunda leitura, no verso 14, nós temos: então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Verso 15: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Na leitura do verso 15, Deus faz a promessa de enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E assim como Deus prometeu, na plenitude dos tempos isso aconteceu. Pois diz no Evangelho segundo João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, quando nós olhamos para o contexto da história da humanidade e olhamos para o contexto da pergunta: onde estamos? E o que Deus tem feito em nosso favor? Nós lemos o texto de Gênesis capítulo 3 até o verso 15 para mostrar que o homem caiu, se separou-se de Deus. Mas Deus teve misericórdia e fez uma promessa que enviaria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. E na plenitude dos tempos ele enviou Jesus. Como já citei, vou só repetir, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ele, Jesus, na cruz do Calvário, ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele esmagou a cabeça da serpente e ele ergueu a bandeira da nossa vitória. Ou seja, a vitória para todo aquele que crê que Deus o enviou para nos restaurar a ele. Ainda falando um pouco sobre o contexto da criação, sobre a queda e a redenção. Ou seja, porque há tanta corrupção
E por que necessitamos desta restauração? Na Bíblia de Estudo de Genebra, tem uma descrição que eu vou fazer a leitura para nós nesse momento, para você perceber a importância de você conhecer as Sagradas Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Quando você lê os 5 primeiros livros da Bíblia, você está tendo conhecimento dos livros que são chamados livros de Moisés, ou chamado da lei, ou chamado do Pentateuco. Quando você lê os livros a partir de Josué até Esther, você está lendo os livros históricos. Quando você lê os livros de Jó ao livro de Cantares, ou Canto dos Cantos, você está lendo os livros poéticos. Quando você lê de Isaías a Malaquias, você está lendo os livros proféticos. Livros esses que são divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores vai de Isaías a Daniel, e os profetas menores vai de Oséias a Malaquias. Quando você lê Mateus até João, você está lendo os evangelhos. Quando você lê Atos, você está lendo o livro histórico. E quando você lê de Romanos a Judas, você está lendo as cartas paulinas e universais. E por último, você lê o livro das revelações, que é Apocalipse. Com essas leituras, você está tendo conhecimento ou tendo feito a leitura de toda a Bíblia. Entretanto, falando a respeito da criação, da queda e da redenção, e dentro desse contexto, fazendo a pergunta, por que há tanta corrupção? Vou fazer a leitura que citei antes, que se encontra na Bíblia de Estudo de Genebra, que diz o seguinte: apesar de alguns intérpretes considerarem a história de Adão e Eva um relato figurativo, as Escrituras ensinam que existiu um indivíduo que caiu em pecado, o que fez com que a maldição de Deus caísse sobre toda a criação e a humanidade. Em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, Adão é associado aos patriarcas e com eles ao restante da humanidade, por meio das genealogias naturais, como pode ser visto nos capítulos 5, 10 e 11 de Gênesis. Esse fato deixa claro que Adão existiu no tempo, no espaço e na história, tanto quanto Abraão, Isaac e Jacó. Além disso, o apóstolo Paulo, escritor no Novo Testamento, indica que a origem da condição humana decaída, que é a partir de Gênesis capítulo 3, que nós fizemos a leitura até o verso 15, foi o pecado de um homem real, ou seja, Adão, o qual ele descreve como nosso antepassado comum. Você pode ver isto em Atos capítulo 17, verso 26, Romanos capítulo 5, verso de 12 a 14, ainda pode ver em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Essa é a interpretação autorizada do Novo Testamento dos acontecimentos registrados em Gênesis 3, onde encontramos o relato da queda, quando o ser humano original deixou Deus e a retidão e mergulhou no pecado e na morte. A teologia reformada se apoia em grande medida na realidade histórica da queda no pecado. João Calvino estruturou uma parte considerável da sua teologia em torno dos temas da criação, da queda e da redenção, concentrando-se nos paralelos entre Adão e Cristo. Adão foi originalmente criado em retidão, mas caiu num estado de corrupção e julgamento. E agora encontramos redenção na maldição da queda ao aceitarmos pela fé a obra expiatória de Jesus Cristo em nosso favor. Se você perguntar o que é fé, em Hebreus 11:1 nós temos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Seguindo a leitura do relato sobre a criação, a queda e redenção, segue o texto dizendo: esses temas podem ser encontrados em todos os créditos e catecismos reformados, como a Confissão de Fé de Westminster, nos pontos 6 e 7, por exemplo, no Catecismo Maior, nos pontos do 21 ao 45, nas perguntas, no Catecismo de Heidelberg, nas questões de 6 a 20, entre outros exemplos que podemos encontrar na palavra e nos escritos que nos dão base para o crescimento das Sagradas Escrituras, pois nós precisamos conhecer cada dia mais e mais. As Escrituras ensinam pelo menos 5 verdades fundamentais relacionadas à queda. A primeira verdade é: Deus conferiu ao primeiro homem o papel de representante de toda a sua posteridade, do mesmo modo que mais tarde designou Jesus Cristo como representante de todos os eleitos de Deus, conforme se encontra escrito em Romanos, capítulo 5, versos de 15 a 19, como também em Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30, e no capítulo 9, dos versos 22 ao 26. A segunda verdade é que Deus colocou o primeiro homem num estado de alegria pura e prometeu que ele e seus descendentes continuariam nesse estado se ele demonstrasse fidelidade e obediência total. De modo específico, ao não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a segunda verdade.
A terceira verdade é que o pecado de Adão e Eva colocou-os e aos seus descendentes, ou seja, toda a humanidade, sobre o jugo do pecado e da queda, de modo que eles e todos os seres humanos passaram a sentir vergonha e medo diante de Deus, conforme Gênesis capítulo 3, versos de 7 a 11, que foi lido no início dessa reflexão. O primeiro casal foi amaldiçoado com expectativas de dor e morte e expulso do paraíso do Éden, conforme Gênesis, do verso 14 ao verso 24. A quarta verdade é que toda a criação foi colocada sob uma maldição divina, em consequência do pecado de Adão e Eva. A atual desarmonia na natureza, que com frequência torna o mundo um ambiente hostil para todos os seres vivos, é resultante da queda, conforme pode ser visto em Romanos capítulo 8, versos do 20 ao 23. A quinta verdade sobre esta realidade é que, já nos dias de Adão e Eva, Deus começou a demonstrar misericórdia mediante a sua promessa de que, um dia, a descendência da mulher feriria a cabeça da serpente, conforme Gênesis 3,15. Essa promessa se cumpriu em Cristo, que redime o seu povo e restaura a criação à sua ordem devida, conforme Romanos capítulo 8, versos 20 e 21, e conforme Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 5. A narrativa da queda fornece uma explicação histórica convincente da perversão humana e da corrupção da natureza. Se não crermos na verdade do relato de Gênesis, teremos grande dificuldade em entender Cristo, a quem o Novo Testamento descreve como o último Adão, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Pois, por meio de sua morte sacrificial e ressurreição, ele revogou os efeitos trágicos dos atos do primeiro Adão, conforme Romanos, capítulo 5, versos de 12 a 19, e 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Que você, querido irmão, que você, querido amigo, que ouve essa reflexão, possa meditar em cada texto citado, possa pegar sua Bíblia e ler cada uma das referências e perceber que o ser humano carece de Deus. Que só através de Jesus Cristo é que o ser humano terá inteira comunhão com Deus. Porque é Jesus quem religa o homem a Deus. É Ele. Pois Ele mesmo nos diz em João 14, ou seja, no Evangelho, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer voltar-se para Deus? Saiba que você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque o homem caiu, ficou separado de Deus. Mas em Cristo Jesus, ele pode ser restaurado e reconduzido à presença de Deus. Isso se dá, não é por obras, mas isso se dá por fé. E fé na pessoa certa. Porque se você tiver fé nos seus atos, você está perdido. Agora, se você tiver fé, como diz a palavra, em Hebreus 11, 6, texto que eu vou ler para que você guarde na sua memória, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Você precisa buscar a Deus de forma certa. Lembrando que, pela fé, você reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Pela fé, você se torna galardoado por Deus, ou passa a ser aquele ser que agrada a Deus por reconhecer que Ele, Deus, providenciou a solução de você voltar-se para Ele através de Jesus Cristo. Você, diante dessas colocações feitas, e tem várias outras, você pode se situar aonde estamos, ou seja, aonde está a humanidade. O que podemos aprender sobre Deus e o seu plano em relação ao ser humano? E é através das Sagradas Escrituras que você vai conhecer mais de Deus, mais de Jesus, mais do Espírito Santo. E assim você vai poder ter essa reconciliação com Deus e andar na presença dele de uma vez para sempre. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Essa é a reflexão que eu deixo para você nesta manhã. Que seja uma reflexão que você pense em toda a semana. E possa, assim, buscar a face daquele que era, que é e que há de vir. Daquele que disse ao Pai: tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E esta colocação que ele faz é em prol de todo aquele que nele crê. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.